Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Olá? Hoje é quarta-feira, 2 de julho de 2025, e a gente vai repassar o que rolou de mais importante ontem, terça-feira. Isso aí. E olha, o dia foi quente, hein? Teve briga séria entre governo e Congresso, parando até na justiça por causa de imposto. Verdade. E, falando em justiça, aquela polêmica dos gastos milionários dos juízes continua, né? Continua assim. E um alerta importante sobre o crime organizado que está avançando forte na economia. Lá fora, as ideias econômicas do Trump nos Estados Unidos já estão mexendo com os mercados. E ainda tem pesquisa para 2026, mobilização por direitos trabalhistas, enfim, muita coisa. Bom, vamos começar por essa tensão aí entre governo e Congresso sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Pois é, o negócio esquentou tanto que o governo, pela Advocacia Geral da União, foi bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Para tentar reverter a decisão do Congresso que tinha derrubado o decreto do IOF. O governo precisa dessa grana, E né? é o que diz o ministro Fernando Haddad. Ele reforçou que o imposto é, assim, fundamental para fechar as contas lá em 2026, a meta fiscal. Mas o pessoal no Congresso não engoliu isso, né? A reação foi bem forte. Falaram até em declaração de guerra. É, uma fala pesada. E ameaçaram retaliações. Isso pode complicar a vida do governo, por exemplo, na reforma do imposto de renda. Com certeza, uma coisa trava a outra, né? Cria um clima ruim. O próprio presidente Lula entrou na história, criticou o que ele chamou de indústria de lobby no Congresso e defendeu o Haddad. E agora a bola está com o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é o relator. Será que rola uma conciliação? Olha, existe essa conversa, né, que talvez o Moraes tente mediar um acordo, mas é sempre delicado o judiciário entrar nessas brigas do executivo com o legislativo. Vamos ver. E falando em judiciário, vamos para outra notícia que deu o que falar: os gastos com os magistrados. Assim, os números são impressionantes. Gastos acima do teto, chegando a 10,5 bilhões em 2024. É um aumento de quase 50%, né? Quase 50%. Como isso acontece? Com teto de gastos e tudo. Bom, aí entram aqueles mecanismos, né? Os chamados penduricalhos, auxílios, indenizações, muitas vezes pagos de uma vez só no fim do ano, na tal dezembrada. Isso acaba furando o teto na prática. Aquela série País dos Privilégios tem mostrado bastante isso, né? Levanta um debate importante sobre igualdade do serviço público e o uso do dinheiro público. Exato. Especialmente no momento em que se fala tanto em ajuste fiscal, né? Fica um contraste muito grande. Verdade. E enquanto essa briga acontece em Brasília, tem outra coisa mais silenciosa, mas talvez até mais perigosa, acontecendo na economia. Você está falando do avanço do crime organizado, né? Isso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, identificou que o primeiro comando da capital, o PCC, está infiltrado em 13 setores da economia. 13 setores é muita coisa, desde apostas, construção civil, até igrejas e saúde. É assustador pensar nessa capilaridade. E o pior é saber que tem uma legislação antimáfia, mais dura, que está parada no governo. Como pode isso? Pois é, o PCC é descrito como dominante em São Paulo, com tentáculos internacionais, e a gente vê essa dificuldade do Estado em frear essa infiltração na economia formal. É lavagem de dinheiro, intimidação, um problema enorme, né? Afeta a concorrência, a segurança. Sem dúvida, é um desafio gigante, tanto econômico quanto de segurança pública. A gente precisa de respostas mais efetivas para isso. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda na esfera nacional, o Senado deu uma boa notícia para o governo. Aprovou aquela medida provisória que libera 20 bilhões do pré-sal. Sim, para turbinar o programa Minha Casa. É um dinheiro importante para a área social. Por outro lado, o Tribunal de Contas da União deu um puxão de orelha, apontando baixa eficiência em vários programas do governo. Só o Bolsa Família escapou. É sempre essa questão da eficiência do gasto público, né? E teve também aquela polêmica do financiamento de uma ONG ligada à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Ah, sim. 19 milhões
para um curso com um viés político mais marcado. Gerou debate. Gerou. E na área de segurança, a Polícia Federal começou a fiscalizar de perto os caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. E no Congresso estão discutindo uma proposta de emenda constitucional para ampliar a liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Outro tema sensível. Super sensível. E falando em polêmica, teve o uso do jato da Força Aérea Brasileira pela primeira-dama Janja para um compromisso pessoal, que virou denúncia. E aquele evento do ministro Gilmar Mendes em Lisboa, o tal Gilmar Palusa, sendo questionado por falta de transparência nos custos e participantes. Sempre rende discussão. Na política partidária, o José Dirceu andou defendendo renovação e volta às bases no Partido dos Trabalhadores, o PT. E os sindicatos lançaram o Plebiscito Popular 2025. Querem o fim da escala 6x1, mais direitos trabalhistas. Uma mobilização importante aí na base. E já de olho em 2026, saiu pesquisa Neocamp. E o que ela mostrou? Apontou o Tarcísio de Freitas vencendo Lula num eventual segundo turno, se tiver o apoio do Bolsonaro. Mostra que a polarização continua firme e forte. Parece que 2026 já começou, né? E aquela história da cidade Mini Brasil, mostrando desilusão com Lula, mas ainda assim, a divisão política persiste. Exato. Agora, olhando para fora. Estados Unidos, né? As propostas do Donald Trump. Sim, cortes de impostos agressivos que podem aumentar muito a dívida americana. Isso já está deixando o mercado preocupado. Investidores estrangeiros saindo de títulos americanos, isso é um sinal, né? Um sinal forte. E ele mantém um discurso duro sobre tarifas comerciais, até sugeriu investigar subsídios para as empresas do Elon Musk. Cria uma baita incerteza global. E como o Brasil se posiciona nisso tudo? Bom, a gente está tentando ganhar espaço na Organização das Nações Unidas, a ONU, e assumiu a presidência de um Mercosul que está bem dividido, né? E teve aquela fala do assessor Celso Amorim, defendendo congelar as relações militares com Israel. Isso mostra uma posição mais dura do Brasil nesse conflito. Falando nisso, teve mais um ataque israelense que matou mais de 30 palestinos em Gaza. Uma tragédia que não para. E para fechar o giro internacional, uma notícia curiosa da Bélgica. Querem que traficantes paguem previdência social. Inusitado, no mínimo. Bem diferente, né? Ufa, bastante coisa para um dia só. Muita coisa mesmo. Cenário bem agitado. Bom, essas foram as principais notícias para manter quem nos ouve bem informado logo cedo. É isso aí. Temas complexos, né? A gente continua acompanhando tudo de perto, claro. Sempre. Obrigado pela companhia e até amanhã com mais um Se Liga Política. Até amanhã.